né, superar as dificuldades. E também, Biro, o Gustavo foi um excelente professor, né? Muitos anos lecionou ali no Senai, era um professor de física e a gente estava também dando aulas, né? Junto esse ano, aulas em algumas escolas a gente se encontrava, né? E então nós tínhamos essa maneira, né, de ver o Gustavo. E com esses jogos que a Industrial fazia, né, nós tínhamos aí uma maneira carinhosa, né, de chamá-lo, o Gugu, né? A gente falava que o Gugu estava voando. Realmente, Gugu voando, só que ele voou agora para o céu, né? Ele teve o seu falecimento na sexta-feira, né, de quinta para sexta. Ele teve um aneurisma, né? Aneurisma abdominal. Inclusive a gente vai até na segunda parte do programa. Eu sugiro a você, Biro, não estava nem na pauta, a gente debater sobre a saúde do ser humano, a importância da atividade física, né? Alimentação. A gente gostaria de debater com você e com os internautas também. Sobre o estilo de vida, né, que nós temos que ter. Prevenção, né, Evaldo? Prevenção, então é importante. Complementando, Evaldo, o que você falou, né, eu estive com o Gustavo dias antes dessa tristeza aí, né, conversando na rua, falando sobre política, falando sobre futebol, falando vários assuntos. Demos muita risada enquanto a esposa dele fazia compras. E na sexta-feira, quem deu a notícia para mim, né, Evaldo, do falecimento dele foi você. Eu estava dentro da sala de aula, dando aula para quase 40 alunos, e eu confesso, não vou negar não, sem vergonha alguma dizer, que eu tentei continuar dando aula, tive que pedir licença aí por uns minutos para os alunos, respirar, entender e cair a ficha, porque a gente sabe que a vida é assim, mas a gente nunca espera isso, principalmente de pessoas que estão no nosso convívio e que a gente gosta muito. Então foi uma surpresa triste logo pela manhã se me avisando do falecimento do Gustavo. Muito triste. As pessoas queridas, quando ocorre isso, né, a gente não acredita. Eu recebi a notícia nas primeiras horas da manhã, né, através do nosso grupo, de um colega nosso também, né, do grupo aí de futebol, e a gente tem até medo, né, de falar e tentar confirmar a notícia. E a gente não acredita realmente, entendeu? Então, a gente só vê, né, que aquela pessoa realmente tocou, né, no nosso coração quando realmente ela tem essa passagem, né? Já que a morte é certa, né, Biro? Mas a gente nunca está preparado, né, para a gente receber esse tipo de notícia, principalmente dos amigos. E como eu falei, o Gustavo, ele transbordava alegria, todos eram amigos, né, gostavam dele, e ele deixou esse legado para nós: alegria, felicidade, né, conversar com todos. E a vida, ela vai passando. Então vamos fazer o melhor possível enquanto nós estamos aqui. Então, Gustavo, você que está aí no céu, né, do lado aí das pessoas do bem, nossa pequena, né, Bira, singela homenagem a você, com muito carinho, pela alegria e pela saudade que você vai deixar. Bom, Biro, vamos então começar agora falando do Campeonato Brasileiro, né? A gente falou na quinta-feira aqui sobre o jogo do São Paulo, né? Do São Paulo e Santos. São Paulo foi lá e conseguiu ganhar, né? Conseguiu ganhar do Santos. A volta dos gols por parte do Diego Souza. O que você achou, Biro? Foi uma vitória a qual o São Paulo já vem buscando, né, Valdo? São Paulo, 4 empates, né? Tinha que sair um pouquinho na frente aí com alguma vitória. 4 empates e uma vitória. Ou seja, era tudo ou nada, né? O Aguirre está acertando a equipe, mas ainda falta um pouquinho para o São Paulo no quesito ataque, né? O centroavante do São Paulo não é o centroavante nato, né? O jogador que vem jogando na frente lá é um jogador de meio de campo, né? Jogador que jogava... Oi?
Diego Souza? Diego Souza é um jogador de meio de campo que, na minha opinião, é muito bom e útil dentro do campo na posição de meio-campista. De ataque, eu acho que ele deixa a desejar porque é um pouco lento, mas é inteligente. Tem, às vezes, feito gols aqui, tem ajudado a equipe do São Paulo, mas a gente vê um São Paulo ainda em fase de mudanças, né? A Guerra é um técnico forte, inteligente, né? Que gosta do time de pegada. Então eu acho que dar tempo a tempo para o São Paulo se chegar lá, né, Evaldo? Então, a minha maneira de ver foi a seguinte, taticamente, né? A gente vê que o São Paulo hoje ele é mais aguerrido, estilo do Aguirre, estilo uruguaio, né? Um futebol de força, tem muita força hoje no setor defensivo, né? Onde nós tivemos aí até a expulsão do Anderson Martins, entendeu? Então, pelo estilo de jogo que ele está adotando. A aproximação dos dois laterais, Éder Militão e do Reinaldo, tem sido fundamental para que o jogo flua, né, no setor de meio campo. A gente pode ver que com essas modificações que ele está dando para o São Paulo, esse padrão tático, o futebol do Diego Souza está evoluindo. Então as bolas estão chegando mais para o Diego finalizar, né? O Diego juntamente com o Rafael Hernandes, né? O Hernandes, né, que é o jogador lá da equipe do São Paulo, então está conseguindo ter uma dinâmica maior. Então o Diego Souza, a tendência é agora evoluir. Pena que já saiu a convocação, né, porque ele veio para a equipe do São Paulo com o objetivo da seleção, disputar a Copa do Mundo. Realmente, de alcançar a seleção. Já que no Sport Recife, quando ele estava lá, ele fazia muitos gols, né? Sim. E já a equipe do Santos, né? Como ela deu uma decaída, faz 4 jogos que o Santos não ganha fora de casa. E hoje a gente vê, né, através das informações, que o Jair Ventura ele está prestigiado pelo presidente do Santos. Mas a diretoria já está de olho nele. E parece que cogitam, né, a contratação do Zé Ricardo e uma proposta para o Abel Braga, se o Jair Ventura não conseguir bons resultados daqui para frente. Entendeu? Luxemburgo está no mercado, hein? Já foi técnico do Santos, né? Eu acho o Luxemburgo um bom técnico também. Mas, pouco sistemático, né? Mas a equipe do Santos hoje, ela evoluiu muito no Campeonato Paulista. Eu gostei muito do jogo contra a equipe do Palmeiras, aquele atacante Rodrigo, né? Jogando muito bem. O Gabigol não está naquela melhor fase de quando ele estava no Santos, antes dele sair para a Europa, né? Mas já convenhamos, né, Valdo? Sim. O Santos não está uma equipe boa, então é natural que o jogador de ataque também não... Né? Às vezes taticamente, né? Porque ele chegou fazendo gols, sim, entendeu? Aí você pode ver que nós temos hoje, né, Valdo? Temos o desfalque do Bruno Henrique, né? Bruno Henrique teve aquele problema no olho, a bolada no olho, não conseguiu disputar o Paulista. Eu acho que ele é um atacante que vai casar muito bem ali no setor de ataque com o Gabigol, entendeu? E os meias do Santos, né, o próprio Cittadini, né, não está conseguindo fazer aquela função que o verdadeiro camisa 10 tem, que é fazer aquela transição do meio para que essa bola chegue, né, redonda, para os atacantes finalizarem. Entendeu? Tivemos também, né, Biro, o jogo entre a equipe do Internacional, né, que venceu ontem. Deixa eu só dar a Chapecoense. Por 2-0. 2-0. 2-0, esse jogo eu assisti. Isso. E com esses resultados, né, do final de semana, nós tivemos aí uma evolução muito boa do Inter, né? Ele foi para 10º colocado com 8 pontos. Já a equipe do São Paulo também teve uma evolução, foi para 7º com 10 pontos. Então, o que a gente percebe? Nós percebemos que com essa rodada já passando da 5ª rodada do campeonato, né, a tendência das equipes é evoluir taticamente. Não é, Biro? O que você acha disso? Taticamente e fisicamente. Sim, até para a recuperação de alguns jogadores que estão entrando em time, alguns que estão reestreando, outros estreando. Você vê o Internacional ontem jogando, tinham 2 ex-ponto pretanos lá, né, Valdo? Que é o Luca, que voltou do Corinthians, que era da Ponte. William Potker, né? E o Potker, que era também da Ponte Preta, que está lá. Agora, eu que enganei um pouquinho de centroavante, a gente vê aquele centroavante do Internacional profissional, é brincadeira, né?
Mesmo Você ele acha? ter sido útil ontem no gol, buscou o Damião. Eu confesso que eu não gosto de centroavante estilo o Damião. Mas o comentário as equipes normalmente, né, vêm, como a gente costuma falar, numa crescente. Hoje as equipes estão chegando num patamar aí acima dos 50%, e agora é aquilo, é sorte, é o esquema tático, é posicionamento em campo, que vai ajudar a equipe ganhar, desempenhar e desenvolver seu trabalho durante uma partida. Aproveitar aqui, Evaldo, mandar um abraço Quem tá aí aqui no Facebook? os nossos amigos aqui que nos acompanham, né? Assíduos na terça e na quinta-feira. Tá lá o Francisco Macedo desejando aí a nós uma boa noite. A Virgínia, minha irmã lá em Taubaté, desejando a nós também uma boa noite. O Luiz Guilherme entrou, não falou nada. O Lucas Moreira entrou, também não falou nada. O Neto está aqui. Meu amigo Valdebir, um abraço. Obrigado, Neto. A você também um abraço. Estou aguardando aí Abração, Neto. o momento aí de estar junto com você aí, ajudando quem a gente precisa e tem que ajudar, né, Neto? A Joviane também, através do Toquinho, está lá dando boa noite para nós. Né, Toquinho? Um abraço. Obrigado pelo apoio que você me deu aí no sábado aí. Foi Se divertiram? Foi muito, vocês deram muita risada. Foi muito divertido, né? Nos divertimos, trabalhamos bastante, mas divertimos muito. Trabalhamos bastante, mas divertimos muito. Só que foi um problema. Vocês esqueceram do jogo de domingo, que vocês não foram lá jogar, né? Eu não podia ir, que eu já tinha dito que eu precisava ir fazer um concurso público na cidade vizinha nossa aqui. Legal. Bem, Biro, dando sequência aqui, nós tivemos o grande clássico Atlético Mineiro e Cruzeiro, né? A equipe do Atlético venceu a equipe do Cruzeiro pelo magro placar de 1-0. 1-0. Vale lembrar, né? Eu estou gostando muito da equipe do Atlético. Ela teve essa infelicidade de ser desclassificada agora pela Chapecoense, né? Mas o Atlético foi lá, jogou bem. Foi uma equipe bem incisiva desde o início da partida, buscando o ataque com o Ricardo Oliveira, né? Com o próprio Elias e o Otero. Hoje é considerado o melhor chutador aqui do Brasil, né? Bate fácil na bola. Isso. E a equipe do Cruzeiro encontrou muitas dificuldades. Mano Menezes se sentiu surpreendido, né? Pela equipe do Atlético. E o placar final, no clássico lá de Minas, né? O Galo venceu a Raposa. Lá em Minas você é Galo ou Raposa? Eu gosto de torcer pro Galo. Né? Eu gosto do Galo. Eu gosto do Atlético, me simpatizo da época antiga do Reinaldo. O Éder. Éder, né? Eu gosto do Reinaldo. Grandes jogadores. Hoje foi falar do Reinaldo hoje numa TV aí, numa imprensa falada, falando sobre o Reinaldo hoje, dos tempos de seleção brasileira. Legal, Biro. Os jogadores iam de ônibus para concentração. Hoje é helicóptero. Hoje chega de helicóptero, né? Legal. E você vê aí jogadores passando grandes dificuldades financeiras, no caso do Reinaldo, e você vê a esnobação, né? Vamos dizer, a ostentação de um atleta, do jogador de futebol hoje, chegando no seu treino, se apresentando para a seleção. Legal, Biro. Nós tivemos pelo Atlético o gol de Roger Guedes, né? O artilheiro, saiu do Palmeiras, começou a fazer gol, hein? Então 1-0, né? Tivemos também Flamengo 1, Vasco da Gama 1, né? Um grande resultado para a equipe do Vasco. Com expulsões, o árbitro, o bandeirinha deu um impedimento do Flamengo, que foi um absurdo, não estava impedido. E nesse clássico, né? A equipe do Flamengo, né? Conseguiu fazer esse gol, mas o bandeirinha falhou realmente. Não estava impedido. O gol do Flamengo não estava? Não estava impedido. Não. Uma jogada feita pelo Everton Ribeiro. Do lado esquerdo, ele fez a diagonal do lado direito. Mas o gol estava impedido. Qual? O primeiro gol, não. Foi um gol que o árbitro anulou. Não, o árbitro anulou a jogada na finalização. Foi gol, mas o árbitro anulou. O bandeirinha anulou. Tá. Entendeu? Isso. Agora, o jogo em si, que foi o gol normal, né? Que você está falando, do Flamengo, nós tivemos nesse jogo 4 expulsões, Biro. Entendeu? Então, essas expulsões, né? Deu, né, no clássico muita, assim... muita rivalidade demonstrada, né? A expulsão feita pelo árbitro Ricardo Marques, entendeu? Então, podemos dizer, né, que foram expulsões para ele segurar a partida. Total quantas expulsões? 4. Pelo Flamengo foi o Rodolfo e o
Cuejar, né? E pelo Vasco foi o Riascos e o Breno. Entendeu? Então, nós tivemos aí essa grande partida, né? Onde a equipe comandada pelo Zé Ricardo, né? O Vasco da Gama, e pelo Maurício Barbieri, né? No Flamengo, alcançaram esse grande empate aí. Tivemos também a grande vitória do Palmeiras, né? Resultado normalíssimo, a equipe do Palmeiras crescendo, né? Crescendo no sentido de taticamente a equipe evoluir, já que jogou com a equipe diferente durante a semana, né? E depois no Campeonato Brasileiro voltou, né? Teoricamente os titulares, mas com o elenco que o Palmeiras tem, né? Praticamente todos ali são jogadores considerados titulares. Alto nível, né? Isso. Alto nível. O que você achou, Biro, dos gols do Palmeiras? 2 do William, um do William, um do Antônio Carlos e um do Borja. O que você achou desses gols aí? Antônio Carlos zagueiro, o Borja centroavante e o William o segundo atacante. Eu volto a dizer aqui, o Borja está fazendo os gols ali, foi embora já para se apresentar a sua seleção, mas eu ainda sou mais assim, entre o William e o Borja, eu sou mais o William no sentido de preparar uma bola para quem vem de trás, tocar uma bola, chutar uma bola para o gol. O Borja é muito despretensioso, ele perde muita jogada fácil e às vezes chega a fazer um gol. Ele oscila, né? Ele varia demais durante o jogo e a gente fica perdido, porque a bola que acha que ele vai fazer o gol, ele perde. Chuta para fora, ou cabeceia mal, ou domina mal, né? E inverte às vezes aquilo que a gente imagina. O inesperado ele faz. Isso, então, veja assim, a equipe do Palmeiras muito bem, jogando muito bem, né? Merecidamente goleou, né? O adversário. E a tendência é essa, o Palmeiras é um sério candidato a títulos aí, né, Val? Legal, Biro. Lembrando que você pode participar conosco ao vivo, né? Através do nosso Facebook, do Vale Ver TV, no nosso programa Vale Ver Esportes. Faça como o Chico, o Neto, como a Adeli Prado, como a Virgínia, como o Lucas Moreira, né? O Luiz Guilherme, enfim, todos. E aqui nós temos a pergunta aqui, ó, a Adeli Prado perguntando, Biro, para nós dois, nós como os professores, como que é, né, a alimentação ideal no dia do jogo? Qual que é a sua opinião, Biro? Como que tem que ser na alimentação? Para o atleta profissional ou para um atleta amador? Né? Creio que é profissional, sim, é profissional. A gente imagina que seja profissional. Bom, o atleta profissional, ele sabe que é importante ele, logo pela manhã, tomar um café forte, um café reforçado, né, com fruta, se possível, não fugir muito da rotina. O almoço, evitar bebidas, né, com gás, refrigerante, podemos dizer, tomar suco, comer... dizem que a gente deve comer bastante carboidrato antes da partida, né? O que às vezes é prejudicial, porque até metabolizar isso pode haver um desconforto. Mas comer muita salada, né? Comer um pedaço de carne, principalmente um filezinho de frango, coisas de tal, comidas leves, para depois do gasto, porque o atleta ele já tem uma suplementação no seu dia a dia, e no dia de jogo tem jogador que inclusive se o jogo é de manhã não gosta nem de tomar um café, o que é prejudicial, que deve-se pelo menos tomar uma fruta ou um suco, né? Agora, a alimentação às vezes varia muito de atleta para atleta, né? Carboidrato é interessante a gente comer um dia antes, né? Comer uma macarronada, comer bastante carboidrato no dia anterior à competição. Parece que há mais tempo para metabolizar isso e virar energia, né, para o atleta que tanto precisa. Isso, são algumas variáveis, né, que a gente tem que analisar, porque tem jogos que no Campeonato Brasileiro, por exemplo, os jogos acontecem às 11 horas da manhã. Então nós temos desde da fase onde você desperta, né, na parte da manhã, ingerindo bastante frutas, principalmente as frutas que contêm a frutose, né, que a gente encontra nas frutas amarelas, né, que é indicada muito para o atleta, principalmente jogador, né, ingerir também bastante banana para evitar a cãibra, né, e também fazer uma
hidratação antes, bem antes, né? Da partida. Então, você faz o complemento através de carnes brancas e carnes vermelhas também, mas isso se o jogo for na parte da tarde. E aí tem a colação, né, que a gente fala. A colação seria evitar doces, né, para que não tenha aquele pico, né, de glicose momentos antes da partida, porque dá sensação de relaxamento também. Gente, legal o papo aí, pode mandar perguntas também, nós vamos para o nosso primeiro intervalo e voltamos com mais comentários aí para você. A gente já volta. Real Sabor, restaurante e lanchonete, aberto de segunda a sábado, das 8 às 15 horas. Contamos com o Disque Entrega. Real Sabor, promoção do mês. Quem mais compartilhar, ganhará um vale almoço para 2 pessoas, no Dia das Mães e no Dia dos Namorados. Compartilhem. Real Sabor, telefone 3527-7694 e 99206-3495. Escola em Estética, onde você alcança a forma mais prática e qualificada do melhor resultado em saúde, estética e bem-estar. Você tem interesse em atuar na área da estética? Venha conhecer nossa escola e ser um profissional de sucesso. Para mais informações, entre em contato no telefone 12 3426 6813 ou no nosso WhatsApp 12 99143 2324. Voltamos para mais um bloco do nosso programa Vale Ver Esportes. Lembrando que você pode participar ao vivo conosco, formulando as perguntas através do nosso Facebook do Vale Ver TV. Dando sequência aqui, né, Biro? Você tem uma notícia aí do Taubaté, a gente já vai dar sequência do Campeonato Brasileiro aqui. Aproveitar e falar do nosso burro da Central, né? Com o técnico Marcelo Martelotti lá. Ontem teve o congresso técnico em São Paulo, na federação. E saiu lá as equipes que vão disputar o campeonato, né? A Copa Paulista. Copa Paulista, que começa, acredita, segundo semestre. Na primeira semana de agosto. Acho que 5 de agosto deve estar começando esse campeonato aí. E o que é mais importante desse campeonato, Evaldo, é que quem se sagrar-se vice e campeão tem direito a uma vaga na Série D do campeonato. E Copa do Brasil. E as equipes do Taubaté, né, do grupo do Taubaté, são São Caetano, Bragantino, Água Santa, Santo André e São Bernardo. Você vê, o Taubaté tem 26 atletas lá. A maioria sub-20, né? E alguns jogadores que disputaram a Copa São Paulo de Juniores. E assim, a final está marcado por dia 2 de dezembro. Então vai ter jogos aí
né? De agosto para lá o Taubaté vai estar jogando. E o que mais? Tem um retorno financeiro, caso o Taubaté tenha êxito nesse campeonato, né? Porque vai disputar aí a Série D, tal, financeiro. O que precisa o Taubaté, o Burro da Central está precisando de dinheiro para renovar, para dar uma estruturada em sua equipe. O técnico tem, Marcelo tem experiência, passou por vários clubes e hoje a torcida está dando esse crédito, a diretoria está dando esse crédito para o Marcelo para colocar esses jovens aí para competir e disputar um campeonato da federação que vai se chamar Copa Paulista. Legal, vamos lá, Burrão. Lembrando que nós temos também iniciado uma campanha através do Francisco, né, da Paixão Alviverde, que é a campanha do agasalho, e ele está recebendo as doações, né? Quem quiser fazer a doação, é só levar ali na Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, tá? Ali na própria casa dele, onde ele faz ali também, né, o seu comércio. Então, a gente espera, né? Perto do Zé Roberto lá, né? Perto do Zé Roberto. Espero que vocês participem também dessa grande campanha. É uma ação social que o grupo Paixão Alviverde está realizando aqui em Pindamonhangaba. Parabéns. Boa iniciativa, Chico. Apoio total. Vou estar lá contribuindo também com o agasalho. Vou procurar você lá. E também a camisa, né, ô Chico? Aquela camisa que você mandou fazer. Também vou passar por aí, Chico. Vou deixar meu agasalho aí. Parabéns pela iniciativa que a gente conversou aqui no programa na sua vinda aqui, né? Legal. E o Chico também está convidando, né, para uma excursão para assistir o jogo do Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. Que dia que é, Biro? Dia 2? Você marcou aí, né? Dia 2... Não, um minuto só, Evaldo. Dia 2 de... Não é dia 2, não. 2 de junho, não é? Cadê? Vamos achar aqui. Dia 2 de junho, perfeito. Então, dia 2 de junho, Verdão e São Paulo, hein? Isso, então o Chico também está convidando você, palmeirense, que queira assistir a essa partida, né? Só procurar ele ali, que ele vai reservar o seu lugar, que vai ter um micro-ônibus que vai pegar você na porta ali da casa do Chico, né? Ali na Nossa Senhora do Bom Sucesso, e levar até o estádio Allianz Parque com todo o conforto. Chico, o Zé Roberto tá dizendo aqui que vai deixar um caminhão de agasalho para você aí, viu? Acabou de falar aqui para nós aqui. É obrigação dele ali. Do ladinho ali, né, Vira? Vizinho seu, vai deixar lá. Grande abraço, Chico, bela iniciativa, tá? Prosseguindo aqui, nós temos agora os resultados. Vitória da Bahia 2, Ceará 1. Vitória ganhou, né? O nosso goleiro, né, o Everson, que é de Pinda, fez um pênalti no final, mas fez 2 grandes defesas. Se não fosse ele, o placar seria diferente. O Paraná Clube empatou 0-0 com a equipe do Grêmio, lá no Durval de Brito. A equipe do América Mineiro ganhou do Botafogo do Rio por 1-0. Grande atuação do goleiro Jefferson do Botafogo, que se não fosse ele, também o Botafogo sairia com um resultado elástico, né? O Sport Recife empatou com a equipe do Corinthians. Me surpreendeu o Sport com jogadores da equipe do Palmeiras, Rafael Marques, Michel Bastos, né? Então foi uma partida legal também que a gente teve aí. Fluminense ganhou do Atlético Paranaense, bem lembrado pelo nosso amigo Toquinho, né? O irmão Toquinho. E eu venho falando há muito tempo sobre esse atacante Pedro do Fluminense. Ele vai dar muitas alegrias pro Fluminense, pro futebol brasileiro ainda. O Francisco está agradecendo aqui, viu? Vai cobrar você lá. Legal. Valeu, Zé. Deu aqui. Ô, Evaldo, deixa eu mandar um abraço aqui pro Jarba Costa Geiguru, né? Batendo palmas pelo nosso programa. O Chico também agradecendo o apoio, né? O Toquinho quer polemizar aqui uma situação aqui. Pergunta hoje por que antigamente se revelava assim tantos jogadores na posição de centroavante, né? O Chico falou assim que o Borja calou um pouco a imprensa com os gols que ele vem fazendo. Realmente, mas ainda continuo dizendo que o Borja não é o centroavante, na minha opinião, e o Chico, com todo respeito aos palmeirenses ainda. Pode estar fazendo uns gols aí, mas não é o centroavante que o Palmeiras merece ter. Porém, Toquinho, centroavante aqui, você citou aqui, né, Toquinho? Vou ler até o que você falou aqui, pedindo nossas opiniões, Evaldo. Vários clubes do Brasil e também da Europa jogam sem centroavantes. O Brasil era rico na posição. Tanto centroavantes com rompedores, sem muita técnica, como Serginho Chulapa, Dario do Atlético Mineiro, Roberto Dinamite, e de grande técnica, como Careca, Romário, Biro da Ferroviária,
Evair, né? Que jogou no Guarani, foi para o São Paulo, né? Vejo que só tem um centroavante nato, se não me engano, chama-se Pedro, do Fluminense, que veio da base e tem muito futuro. É verdade, isso é verdade que o Toquinho está dizendo aí, Valdo. Antigamente o futebol era mais técnico, né? Você tinha o verdadeiro camisa 10, que ele fazia uma inversão de jogada, você tinha tempo de dominar a bola, colocar no chão e fazer o trabalho de bola, entendeu? Fazer o trabalho de criação de jogadas para os atacantes. Aí você tinha na direita, geralmente o jogador ponta direita era aquele que tinha aquele drible fácil e velocidade, né? O da ponta esquerda, mesma coisa. Hoje não, hoje joga com 4 jogadores no meio e 2 atacantes. Aí tem as variações, um jogador fixo de área e o outro que vai flutuar ali dos dois lados, entendeu? Então são haja condicionamento são físico, épocas diferentes. Então, graças a Deus, eu, quando era criança, eu via esses grandes jogadores jogar. Serginho, Reinaldo, Nunes, do Flamengo. Tinha os jogadores também estrangeiros. Juari, Newton Batata, do Santos, João Paulo. da Vila, né? Tinha os jogadores estrangeiros, grandes centroavantes. Fernando Morena, do Peñarol do Uruguai. Revétria, centroavante do Cruzeiro. Túlio. Então, são vários jogadores que eram centroavantes, né? Que a gente tinha gosto de ver aquele jogo que saía gols. Até mesmo os que tinham mais dificuldade, Geraldão do Corinthians, Dadá Maravilha, Palhinha, que fazia gol feio, né? Meio campista, mas chegava mais, né? Isso. Então, Roberto Dinamite, que era um grande finalizador, né? Pegando de equipes pequenas, Django, Toquinho sabe de quem eu tô falando, né? Toquinho jogou contra ele. Django, Marceleno. Roberto Cavalo? Roberto Cavalo era meia. Era meia? Era meia. Hoje ele é técnico. Roberto Cavalo é dos anos 90 até. Jogou junto com o Renato Martins, que é aqui de Guará, jogou naquela final contra o Palmeiras. Vou falar um que eu tive a oportunidade de jogar junto, Edmar, né? Do Taubaté, que depois foi para ir pro Corinthians, foi pro Flamengo, foi para a Europa. Grande centroavante. Tecnicamente, nota 10 pro Edmar. Isso, então hoje o futebol está mudado pelo conceito dos treinadores, que vai desde a base, tá? Da base, né? Quando o menino chega para fazer teste, ele já quer, por exemplo, 4 volantes que tem estatura e seja forte. Dificilmente tem um camisa 10. Hoje no futebol brasileiro nós temos o Scarpa, Lucas Lima, o Jadson, enfim, poucos jogadores que eram verdadeiros camisa 10, que a gente pode se comparar antigamente, entendeu? Então, tudo isso aí influenciou na posição de centroavante. Não existe mais aquele centroavante de área. Baltazar do Grêmio, vocês lembram? Aquele gol que ele fez contra o São Paulo no Morumbi. Qual era o apelido dele? Era o centroavante de Cristo? Não, artilheiro de Deus. Artilheiro de Deus. Baltazar. Tínhamos o Nilson Dias, do Botafogo do Rio. Luizinho Lemos, do América do Rio, que tinha um timão naquela época. Irmão do César Lemos, né? Do Palmeiras, enfim, né? Isso. Enfim, são grandes jogadores. Tião Marino, do São José. Lembra do Tião Marino? O próprio Adilson, do Taubaté. Enfim, são grandes jogadores que marcaram época. Adilson Taubaté? Lembra do Adilson? Ele veio... Estudou comigo, fez faculdade de educação física comigo. Então, Mas ele era meia, Val. Não, ele era camisa meia. 9, foi até pro São José. Não, mas ele era meia. Entendeu? Eu sei quem é que então você são tá grandes jogadores, independente. Foi um artilheiro. Jogou com a 9, entendeu? Mas ele era então, Roberto Bionico, lembra? Roberto Bionico? O Dilson é cunhado do Fedato, do Palmeiras. Legal, o Fedato também foi um grande jogador. Entendeu? Não lembro do Fedato jogando. O Fedato, a gente vê, né? Puxar na internet aí. Rui Rei, da Ponte Preta. Entendeu? Então são grandes, né, jogadores que fizeram... Da Silva, marcaram época. Na Argentina, jogava no River Plate. Legal. Lembrando que você, gente, pode participar conosco aqui. Faça como Jarbas Costa, Francisco Macedo, também aqui o André Oliveira, o Toquinho, temos também a Adele Prado, temos o Neto,
Temos também o Luiz Guilherme. Mas vamos falar, Evaldo. Compartilhem conosco essas informações. Vamos falar de quê, Biro? Não, vamos falar um Biro tá pouquinho. ansioso aqui. Não, é que é o seguinte, a gente está falando aqui, Caramba. a gente está falando do centroavante, do profissional e dos amadores aqui da nossa cidade. Pô. Vamos falar do Biro, vai, Biro. Não, Como que vamos falar do Biro. O Biro foi um centroavante que Então, fazia gols. A Luiz Foroni. A Luiz Foroni. É. O Jura, que jogava no Corinthians, né? De Taubaté. Mário Garcia. Tija. Mário Não pode Garcia, esquecer Tija. do Tija. Tem muitos centroavantes aí. O Dunga. O próprio O Dunga. Dunga, lembra do Dunga? O Dunga da Canção Nova. Dunga, grande abraço. Eu sei que você está assistindo aí. O Dunga mandou um zap para mim dizendo que ia assistir o programa hoje. Mas ele não entra no Face, pô? Ele não entra. O Dunga. Quem mais? Hoje é terça-feira, né? Terça-feira. Ele já deve estar indo pro programa dele, que começa às 10. Deve estar na preparação. Será? Mas é que ele grava No pré. tarde, hein? Pelo que eu sei, ele grava tarde agora. Ah, ele No tá período- gravando, período né? da Não é tarde. mais ao vivo. Então, mas tudo bem. O Dunga, eu lembro de muitos gols que o Dunga fez de cabeça pelo infantil da Industrial. Toquinho cruzando, o Espinho, ponta direita, cruzando, né? Então, lembra do Espinho, né, Biro? Lembro. Então, cruzando, o Dunga indo lá, fazendo gol de cabeça. Chico Preto, Chico Preto. o Moura, Santa né? Catarina. Lá do bairro das O Campinas. Pancho, irmão do Biro também, Pancho. fazia muitos gols. Tecnicamente muito bom. Grande centroavante. É. Vocês têm opinião aí, o pessoal de casa aí? O que vocês têm a dizer sobre os centroavantes aqui de Pindamonhangaba? E falando no futebol de Pinda, Biro, nós tivemos aí a rodada da segunda divisão, do quarentão e da terceira divisão. Eu estive assistindo o jogo Independente contra a equipe do Bandeirante pelo quarentão. Vitória da equipe do Independente, uma equipe muito boa do Independente. Luizão lá com sua comissão técnica, ele e o Paulo Davi, né, e o Nelson, trabalhando com afinco lá, né? E Dedicados, né, Val? Dedicados. Tem que tirar o E chapéu para esse pessoal aí que faz o pessoal futebol. lá do Feital em peso assistindo, o jogo foi na FISP. Né, o Bandeirantes, destaque para o Celinho, né, o zagueiro lá. Enfim, grandes partidas que aconteceram nesse final de semana. Esqueci de falar do Gilson. Lá da Gilson Vila São Bento. Benedito, Gilson Bento, centroavantão também, viu? Fazia muitos gols de cabeça. O Nivaldo de Moreira Nivaldo, César. né? Pô, se a gente for aqui relacionar, tem que ficar 2 programas. Manó não era centroavante, às vezes jogava de centroavante. Manó, o Goga, né? Manó, o Goga. O próprio Goga, né? Lá do Corinthians, quem tinha? Quem que nós tínhamos? Centroavante. O Jura, né? Que Jura. você falou. Depois veio O Nenê, centroavante, também jogava Nenê no Juraci, Campo- né? Jogava. Nenê Juraci, irmão do Rona. Isso, Campo Alegre. Enfim, Teve problemas Cláudio na- Honor, lembra do Cláudio Honor da Vilares? Um negão, Isso não- centroavante. Jogava o Fornalha na direita, lateral direita, e Cláudio Honor É. de centroavante. Tinha aquele. Um jogador de porte, né? Hoje ele é pastor em Taubaté, gente. Segundo o nosso amigo aqui, né? A Deli tá perguntando aqui, Evaldo. Um jogador acima do peso consegue jogar um bom futebol? Consegue sim, só não consegue no mesmo ritmo que os demais. Como aquele jogador do... Como é que chama? Teve no Walter. O Walter, né? Um jogador tecnicamente nota 10, chuta maravilhosamente bem. Mas fisicamente ele deixa a desejar. E é um jogador novo. Tem jogadores que têm dificuldade de perder peso e ganha peso com muita facilidade. Mesmo tendo o seu treinamento e tal, a alimentação até que eles fazem controlada, é difícil para o jogador nas condições que eles têm de ganhar peso, manter o mesmo ritmo jogando futebol. Às vezes o jogador tem todas as possibilidades para ser um profissional, tem todas as possibilidades de ser um titular, mas não tem tempo. Não tem condições físicas para jogar. Mas dá para jogar, sim. A desvantagem é o quê? Que ele está propenso mais a lesões, né? Porque o jogador, ele usa dentro do futebol, porque o futebol é um esporte intermitente. Você corre, você trota, você dá o giro, você sai em velocidade 100%. Então, se você não tiver com a musculatura preparada, tiver acima do peso também, você pode ter muita Lesões. facilidade nas lesões. Temos também um exemplo, nós tivemos aí um jogador que levou a fama de jogar a vida inteira acima do peso nos anos 90, que é o Neto. E o próprio Neto falava o quê? Que às vezes à noite ele saía, chegava no Corinthians para dormir, ou no Guarani, né? Foi as equipes que ele jogou, ele ia lá no refeitório e pedia pra tia, né? Aquela Coca-Cola que está escondida, e trazia um X-salada, X-bacon, para ingerir. E o Neto, ele só jogava bem se ele tivesse acima do peso, porque ele transformava aquela energia que ele acumulava corporal, né,
no que ele foi de melhor, que foi o quê? Chutes de longas distâncias, né? Cobranças de escanteio, com bolas paradas, enfim, tudo isso aí. Tivemos também jogador acima do peso, Caçapava, lembra? O volante, jogou no Internacional. Marião, que jogou no São Paulo, de São José dos Campos, toda a vida jogou acima do peso. Então, a desvantagem seria isso aí, lesões, porém, alguns jogadores, né, tinha que jogar acima do peso para manter aquele nível de atuação, até mesmo com relação a choque, né, jogadas de choque, no caso do Marião, que era zagueiro, o Neto por chutar bem, né, e isso, enfim. A composição física do atleta hoje, Evaldo, mudou muito. Vários, né? Vários fatores. Muito. E o Chico está dizendo aqui que ele respondeu para a Adele, né, se um jogador acima do peso consegue jogar um bom futebol. Ele responde assim, para a Adele logo de cara, assim, consegue. Walter Bolacha que o diga. Quem é o Juca Baleia, lembra, ô Chico? O Juca Baleia, goleiro do 13 da Paraíba. Ele jogou a Copa do Brasil, se jogar contra o Palmeiras até. Fizeram a reportagem em cima dele. Evaldo, aquele jogo nosso no Taubaté que o Edson Mug jogou, tava acima do peso. Tava bem acima do peso. E a performance dele em campo? Você viu a falta que o Magia bateu? Bateu lá onde a coruja dorme, que a gente fala que é aquela entre a trave e o travessão. Ele foi lá, e eu jogando de zagueiro, eu vi, o Biro tava nesse jogo também. Ele foi lá e deu um tapinha. A bola entrando, ele deu um tapinha, tirou e olhou assim pra nós. Entendeu? Jogar futebol então, é muito aí. Interessante, né, Roberto? Gente, a gente vamos agradecer então as participações do Francisco, Adele Prado, Toquinho, do Jarbas, do Neto, do Luiz Guilherme, né? Também do Lucas Moreira, Virgínia Castro, Francisco novamente, né? Agradecer a participação de vocês. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Biro, você tem mais alguma coisa aí para falar? Só que a seleção já se apresentou, está fazendo seu início de treinamento, parte física e parte médica, né? Alguns, como eu já comentei, chegando de helicóptero e coisa de tal. Mas faz parte hoje do profissional do futebol. Carille sai ou não sai ainda do Corinthians, a gente não sabe, né, Valdo? Tá lá ainda contando ainda se 1 milhão e 200 mil por mês vai valer a pena. O Emerson Sheik, que não estava sem contrato, agora está prestes a renovar aí por mais 6 meses, jogador de 39 anos. Vamos esperar e ver se dá certo, porque ele é muito importante para a equipe. E é isso, Evaldo. Agradecer aí mais uma vez aos internautas, a participação aí dos amigos, dizer que na terça-feira nós estaremos aqui, mas eu acho que o programa gravado, meu diretor. Nosso programa isso mesmo. Né? Mas quinta-feira, né, que é o próximo programa, nós estaremos ao vivo. E na próxima quinta nós já estaremos aqui ao vivo com vocês aí, trocando esse bate-papo aqui via Facebook e internet. Tá bom? Uma boa noite para vocês, um abraço, fiquem com Deus. E fechando aqui, né, o nosso programa, um beijo no coração de cada um de vocês. Fechando, né, com a nossa homenagem novamente, os primeiros colegas, né, que o meu grande amigo, nosso grande amigo Gustavo teve, né, os primeiros colegas, eu digo isso porque o primeiro campeonato que nós disputamos juntos, né, foi pela equipe da Industrial, tanto é que vocês podem ver pela foto aí, né, essa foto foi em Ubatuba, nós fizemos uma partida do ano passado lá, aí vocês podem ver, né, o Kisuko, eu, Patinha e o Gustavo. Gustavo que partiu, né? Nos deixou aqui nessa sexta-feira. Gustavo foi um grande centroavante, o primeiro artilheiro do primeiro campeonato que teve aqui do Fraldinha em 78. Então a gente fica bem assim, emocionado de ver, né, essa ida do Gustavo, precoce, já que o Gustavo trazia muita alegria para todos nós. E defendendo, né, a equipe da Industrial, assim como os nossos colegas ali que estão ali, tá? Grande abraço, Gustavo. Temos também a última participação da Tainá Rodrigues, tá? Gostando, dizendo que o programa... Tayana, né? Gostando do programa. Tayana, obrigado. Grande beijo, até quinta-feira. Um grande abraço e... Gugu, você vai deixar saudades. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.